por Graças a Deus, temos um mestre por excelência que nos ensina cada coisa. E é nessa pergunta, feita por aquele doutor da lei, que se encontra o erro fatal da sua teologia. Que farei para herdar? Essa é a pergunta dele. Que farei? O que eu farei para conquistar, para herdar? Por si só, essas palavras são ilógicas. Afinal, herança não é algo que se conquista, é algo que se recebe com a morte do testador. É o que você recebe de graça por fazer parte de uma família. Mais contraditórias ainda, essa pergunta dele se torna quando a gente acrescenta o prêmio da herança que ele disse. Qual é o prêmio da herança? Que farei para herdar a vida eterna. Agora me diga você, como podem mãos pecadoras, finitas, limitadas por completo, conquistarem o que é totalmente puro, eterno e mais excelente? A resposta é simples. É impossível para o homem. Mas para Deus, tudo é possível. Esse é o erro fatal de grande parte das pessoas. Achar que a eternidade será alcançada pelos nossos esforços. Não está claro que se a salvação e a vida eterna são heranças, então deve ser passado de pai para filho, sem mérito algum. Então somente se tornando filho de Deus para ter direito à herança de Deus. E só se torna filho de Deus, como a palavra diz, aquele que recebe ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque ele é unigênito. E aqueles que estão em Cristo são adotados pelo Pai. Então vem a resposta de Cristo para aquele homem. A resposta do Senhor Jesus, ela é muito sábia. Porque de fato ele é um mestre por excelência. Aquele que tem a didática das didáticas. E ele responde aquele homem com duas perguntas. Sim, meus irmãos, é possível responder com duas perguntas. Me parece que Jesus vai usar aqui o método socrático, né? Vamos ver o que é que você acha disso aí. Então Jesus lhe perguntou. Primeira pergunta, o que está escrito na lei? Qual o conteúdo da lei? Segunda pergunta, como você a entende? Como se Jesus tivesse dito, qual o conteúdo da lei? E você, que é um doutor da lei, alguém que já estudou tanto, me diga aí qual a interpretação correta. Jesus sabia exatamente o que aquele homem diria. Na verdade, ele sabia o intuito exato de todo aquele diálogo. Ele não estava sendo pego de surpresa. E diferente do escriba, ele também sabia como aquela conversa ia terminar. O nosso Senhor tinha e tem pleno discernimento dos intentos do coração daquele homem e de todos os homens. Jesus sabia que o escriba queria ver se ele falaria alguma coisa contrária à lei de Moisés. Se de alguma forma Jesus ia invalidar a lei de Moisés, criar uma nova regra ou desfazer a lei de Moisés. Porque caso Jesus fizesse isso, meu irmão, caso Jesus dissesse assim, olha, essa lei de Moisés não precisa mais ser cumprida, agora é de outro modo. Aí aquele homem ia ter um motivo para levar Jesus para o tribunal, acusá-lo diante dos judeus. E vocês devem saber que já tem tempo, desde o começo do relato de Lucas, quando Jesus cura pessoas no sábado, que aqueles homens estavam armando uma maracutaia para prender a Jesus para matá-lo. Desde o começo do Evangelho de Lucas. Mas o perfeito relato dos evangelhos nos mostra que Jesus jamais contrariou a lei de Deus. Pelo contrário, ele interpretou a lei corretamente, cumpriu cabalmente seus preceitos e declarou a seguinte palavra publicamente em Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ele mesmo, meus irmãos, é o cumprimento da lei dos profetas. Tudo se cumpre nele. E ele cumpre tudo o que era impossível para nós cumprirmos. Porque o que é impossível para nós, para Deus, é totalmente possível. E mais, quando lemos o relato dos evangelhos, nós descobrimos que eles não tiveram do que acusar Jesus verdadeiramente em momento algum. É por isso que eles contrataram testemunhas falsas para levar Jesus para o tribunal.
Em Mateus 26:59, lá no final do Evangelho de Mateus, está escrito: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E fizeram isso e o trocaram por Barrabás, um assassino, um ladrão. Onde estava a prática do amor dessas pessoas que julgavam que subiriam aos céus pela prática da lei? Não é incrível como eles mesmos se enrolam com a sua maldade? Então temos aqui a resposta daquele doutor. Versículo 27, a resposta do doutor é a seguinte: a isto ele respondeu. Jesus fez quantas perguntas a ele? 2. Qual a lei e como você interpreta? Observe que ele só respondeu uma coisa: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, sendo ele um judeu, responde, obviamente, com um resumo da lei que todos, desde criança, todos os judeus deviam saber de cor. Aprender a chamar: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ele só responde uma das perguntas de Jesus. Ele só responde qual o conteúdo da lei. Ele não diz como ele interpreta. Jesus faz essa pergunta porque sabia muito bem que o conteúdo da lei não falha, mas a interpretação do escriba sim. É incrível como aqueles homens queriam acusar Jesus justamente do que eles mesmos faziam. Normalmente é assim com as pessoas, né? Elas querem acusar os outros daquilo que elas mesmas fazem. Isso fica claro na resposta de Jesus e na réplica daquele homem. Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele não se esforça para dizer: não, você está faltando uma resposta. Não, Jesus não diz isso não. Se você só me disse o conteúdo da lei, então Jesus lhe disse: perfeito. Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Não se assuste, irmãos. Essa é a resposta correta. Aquele que cumprir a lei perfeitamente vai viver. A questão é: quem pode fazer isso? Quem conseguirá cumprir perfeitamente os mandamentos absolutos do Deus infinitamente puro? Lembra das palavras de Davi? Que ele já nasceu em pecado ele foi concebido. Como poderá cumprir a lei perfeitamente o homem? A prática da lei é o amor. E quem ama perfeitamente viverá. A gente não pode duvidar dessas coisas. Não podemos esquecer que a lei de Deus, ela é santa, justa, boa e perfeita. Mas também não devemos esquecer jamais que ela também exige a justiça perfeita. Para aqueles que desejam receber a vida por ela. Isso nos leva à réplica preocupada daquele homem. Aquele homem replica a Cristo preocupadamente. O Senhor vira o jogo. Se aquele homem queria achar em Jesus a falha na lei, queria dizer que Jesus descumpre a lei, o que Jesus faz é o contrário. Tem certeza que o Senhor Cristo cumpriu a lei ou é você? Vamos ver como é que você interpreta. É mediante a sua interpretação que eu vou dizer se você distorce ou não a lei. É isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Não só Cristo confirmou a lei, como as suas palavras para aquele homem foram esmagadoras, ao ponto dele se ver totalmente preso na mesma acusação que queria fazer a Jesus. Jesus diz assim: faça isso. Essa resposta é excelente. Faça isso e você viverá. Resposta bem parecida que ele deu ao jovem rico, né? Irmãos, se tem algo que nós não queremos ouvir do Senhor, são essas palavras que entregam em nossas mãos o destino da nossa eternidade. Se tem alguma coisa que você não quer ouvir de Deus, é Ele te entregando o seu próprio destino nas suas mãos. Sabe por quê? Porque para nós é impossível viver nesse padrão perfeito. Ainda são 10h40 da manhã e certamente todos nós já pecamos hoje em alguma coisa. O que já quebraria a perfeição. O que já nos condenaria ao inferno de fogo eterno. Versículo 29.
Olha o desespero daquele homem. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? É tão difícil que ele questiona Jesus: quem é o meu próximo? Olha a tentativa de se justificar. Porque se meu próximo for todo mundo, é impossível. E veja que esse é apenas um dos preceitos da lei. Não são todos. Mal sabia ele que se quebrasse ele já não estava amando a Deus acima de todas as coisas. Que o fato dessas palavras bajuladoras que ele está fazendo com Jesus, ele já está quebrando o amor a Deus acima de todas as coisas. De todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Pelo contrário, ele não estava se esforçando para amar a Deus, ele estava se esforçando para prender Jesus numa armadilha. Lucas relata que o motivo desse novo questionamento desesperado era uma tentativa de autojustificação daquele homem. E mais uma vez aqui está o erro fatal. Ele estava tentando se justificar, achando que ele mesmo conseguiria limpar a própria barra diante de Deus. Como nós sabemos que só um pode levar o nosso escrito de dívida, que é Cristo na cruz do Calvário. Então Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque a lei é uma só e procede de um único Deus perfeito. Essas palavras, irmãos, não devem só ser aterradoras para aquele homem, mas para todos aqueles que não conheceram a graça de Cristo. Sem a graça de Cristo, todos nós tropeçamos em toda a lei. Sim, irmãos, a lei de Deus, ela não é má, ela é santa, ela é justa, ela é boa, mas infelizmente nós não somos. O pecado nos deformou a ponto de a gente se tornar incapaz de viver debaixo dessa lei. Para aquele escriba, amar o próximo seria muito difícil. Porque, de fato, amar pecadores é difícil, é algo desafiador. Então, era mais fácil para ele selecionar quem é o meu próximo. Vou conversar aqui direitinho para a gente ver quem é o meu próximo. Mas agora ele estava sendo confrontado pela própria lei, na qual ele julgava receber a vida eterna. A própria lei, não era Jesus, era a própria lei, dizendo assim: ame o seu próximo. Pelas palavras dele, que foi ele quem citou a lei. Eu penso que essas palavras de Jesus, quando ele diz assim, faça isso e viverá, confirmando o conteúdo com a sua autoridade divina. Autoridade essa de alguém que não somente cumpriu a lei cabalmente, mas também a autoridade daquele que é o próprio legislador. Engraçado, né? Aquele homem queria acusar Jesus de quebrar a lei, sendo ele mesmo o legislador, o criador da lei. Com essas palavras simples, Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Era como se Jesus estivesse destruindo toda a segurança que aquele homem tinha em si mesmo, que aquele homem confiava para a sua eternidade. Jesus fez isso, meus irmãos, com a mesma facilidade que a gente pisa e esmaga uma formiga. Basta ele dizer, faça isso e viverá. Porque ninguém é capaz de fazer isso. A lei exige perfeição. Você conseguirá alcançar a justiça de Deus perfeitamente. Para tentar solucionar esse problema, os homens eles começam a relativizar a lei. Bem, quem será meu próximo, então? Quem é que é meu próximo? Tantos anos lendo e copiando a lei, decorando cada texto, não foram suficientes para que ele entendesse uma coisa óbvia da lei. E essa coisa não era somente o quem é o meu próximo. Que isso é óbvio, que são todos. A lei não restringe, não dá os detalhes de restrição. Mas a principal falha dele foi não reconhecer que sem a graça salvadora de Deus, ele jamais seria salvo. Tantos anos copiando a lei, ele não pôde perceber que era impossível um ser humano praticar aquilo ali perfeitamente. É impossível alguém ser salvo pelas obras da lei. Não é à toa que Jesus disse a Nicodemos, importa que você nasça de novo, senão você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus, também temos crido
em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. É muito claro. É muito claro. Então, de modo simples, esse é o significado dessa passagem. Primeiro, Jesus ele não anula a lei. Ele não diz, eu estou jogando a lei no lixo. Não. Ele confirma a lei. Ele diz que a lei é boa. Nós fomos chamados para viver na santidade da lei. Só que não podemos alcançar a vida por ela. Mas esse é o padrão de Deus. Dia após dia nós devemos rejeitar o pecado que tanto nos assedia. E assim, meus irmãos, com esse novo e santo procedimento de alguém que nasceu de novo, o que nós fazemos no cumprimento da lei não é sermos salvos por ela. É dar glórias para aquele que é digno de toda glória, que já me amou infinitamente, que é digno de todo louvor. Quando você larga o pecado, você está glorificando o Senhor Todo-Poderoso. Faça isso. Largue o pecado, os pecados que nos assediam. É difícil, mas pela graça, Ele mesmo nos assiste em nossas fraquezas. Segundo, é impossível que nós, que fomos manchados pelo pecado, cumpramos cabalmente os preceitos da lei de Deus. É impossível. Mas nós devemos buscar. O nosso alvo é a perfeição, até aquele grande dia em que seremos incorruptíveis e sim viveremos debaixo da sua santidade plena. Terceiro, só podemos herdar a vida eterna pela graça de Cristo. Ele é o nosso substituto perfeito. Ele cumpre a lei perfeitamente em nosso lugar, para satisfazer a exigência de Deus. Deus exige perfeição e ele envia Cristo. Se eu fosse condenado, minha condenação era justa. Mas o Senhor aplica em Cristo para me dar a vida eterna. Jamais esqueçamos qual é o ensino da lei. Jamais confundamos, achamos que mereceremos alguma coisa de Deus se a gente estiver praticando um ou outro preceito, irmãos. Não é assim que funciona. Tudo que recebemos de Deus é por graça, a gente não merece nada. Paulo escreve em Romanos 3,20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Porque ele diz, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É isso que a lei faz, ela mostra que nós somos pecadores. As palavras confrontadoras de Jesus destruiu a capa fingida de santidade, a máscara daquele homem. E destrói também as nossas, se em algum momento confiarmos que a nossa salvação está em nossas mãos. A lei, quando verdadeiramente aplicada para nós, ela é muito didática. Sabe o que a lei faz, irmãos? A lei está gritando assim da palavra de Deus. Toda vez que você lê os 10 mandamentos, toda vez que você lê, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Toda vez que você lê, ame seu próximo como a si mesmo, ouça a palavra de Deus gritando, corra para os braços amorosos de Cristo, que foram estendidos na cruz do Calvário para te salvar. Porque só Ele pode remover a culpa, porque você é incapaz de fazer isso. Ele e somente Ele poderá aliviar o peso do nosso fardo. Tão logo a gente descobre isso, corramos para Cristo, que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve, e nele temos descanso para nossa alma. Em segundo lugar, meus irmãos, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Então Jesus decide responder a pergunta daquele homem com uma parábola. Essa parábola ela esmagará o resquício da vaidade e do ego no coração que ainda sobrou. Vai fazer a limpeza, vai varrer o pó do ego do coração daquele homem, que já estava sendo confrontado pela lei de Deus. E fará isso com qualquer um que ache-se merecedor do favor de Deus, porque acha que ama alguém. Antes de mergulharmos no conteúdo dessa parábola, que por sinal é bastante conhecida, e já foi citada aqui várias vezes, inclusive por mim, por isso a gente não vai se demorar nela, nós devemos saber qual era o preceito, o conceito de próximo defendido pelos escribas e fariseus naqueles dias. Quais eram as interpretações antibíblicas, as quais Jesus vem dizer assim, vocês não seguem a lei de Moisés, não, quem segue sou eu. Vou lhes mostrar agora qual é o significado correto da lei. Em Mateus 5, o Sermão da Montanha, dos versículos 43 ao 48, o Senhor Jesus
ele começa a expor os erros que aqueles homens pregavam por tradições judaicas. Olha o que eles pregavam. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito por eles, tá? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse era o ensino deles. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a crença disseminada pelos escribas. Primeiro começou-se a crença, não, a gente deve amar somente os judeus. Aí depois eles pensaram, não, acho que a gente só deve amar os fariseus, porque eles são mais zelosos da lei. Você vai ver eles dizendo, em outro momento, essa plebe não sabe nada da lei de Deus, com o próprio povo. E eles começavam a restringir. E os antigos, isso não era uma coisa nova. Isso já vinha sendo disseminado. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eles fechavam os olhos para preceitos da lei que dizia que até o estrangeiro que vivesse no meio deles devia ser tratado como igual, como um judeu. Aí Jesus diz assim, versículo 44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ah, como isso é difícil, né, irmãos? Então Jesus, ele interpreta corretamente a lei, ensinando que nós devemos amar até os nossos inimigos. Esse é o padrão de Deus para nós. Ele diz assim, quando você faz bem para alguém que está fazendo mal a você, é como se você amontoasse brasas vivas na cabeça daquela pessoa. O motivo é esse. Por que nós devemos viver assim? Porque devemos nos parecer com Ele. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Versículo 45, Jesus diz, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, porque o filho deve parecer-se com o Pai. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. E ele diz, porque ele fez o seu sol nascer sobre maus e bons, e viu chuvas sobre justos e injustos. Essa é a graça comum de Deus que atinge todos os homens. Não a graça salvadora, mas a comum. Ele faz o bem para todos. Aí Jesus continua. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Esse é um ensino para nós. Ame verdadeiramente. Eles costumavam colocar os fardos e mais fardos nas costas dos outros. Regras e mais regras para promover uma vida de aparências. E eles rejeitavam o preceito primordial da lei. A lei se resume em uma palavra só: amor. Meu querido, se você é um servo de Deus, você foi chamado para amar. Saiba disso. O seu amor, ele não comprará o favor de Deus para você. Ele não comprará a eternidade. Mas ele será um indicativo de que você já recebeu do seu amor. De que estão trilhando em seus santos caminhos. Aqueles que muito são amados, infinitamente amados por Cristo, também muito devem amar. É por isso que Jesus responde para aquele doutor da lei quem é o seu próximo por meio de uma parábola, para ficar desenhado. É como se Jesus estivesse dizendo assim para você, quer que eu desenhe? Eu vou desenhar para você. Lucas 10, versículo 30, a partir do 30, diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, veja o caminho, ele estava saindo de Jerusalém para Jericó, é uma descida. Descida essa, meus irmãos, muito íngreme, tá? Jericó era, ou talvez ainda seja hoje, a cidade mais baixa do mundo. Então essa descida era um desnível de 1.000 metros, que eram feitos em vários e vários quilômetros, mais de 20 quilômetros. Então um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Essa descida era muito rochosa, então ela propiciava bandidos a se esconderem nas rochas e atacar as pessoas que estivessem em pouco número, tá? Esse homem caiu nas mãos de alguns ladrões. O fato dele descer de Jerusalém para Jericó indica provavelmente que era um judeu. Veja, isso é uma parábola, tá? Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Isso é o que o pecado faz. Por casualidade,
um sacerdote. Então Jesus agora ele evoca a figura de um sacerdote. Alguém respeitável, alguém responsável pelos sacrifícios no templo, alguém responsável por representar os servos de Deus ante a glória de Deus no templo. Alguém que entrava no santo lugar, alguém que fazia a propiciação pelos pecados, o sacrifício dos animais. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. É incrível que Jesus dizendo que ele estava descendo também. Isso implica dizer que ele não estava indo para Jerusalém, mas que ele estava vindo para Jericó. Então ele não tinha nem a desculpa de dizer, não, eu não fui lá ajudar, porque era dia do Senhor, eu não poderia quebrar o Shabat. Ou então aquele homem estava semi-morto, vai que eu toco nele e me torno impuro cerimonialmente. Ele não tinha nem essa desculpa, porque ele, por casualidade, estava descendo para Jericó. Ele não estava indo para o templo que ficava em Jerusalém, ele estava fazendo o caminho inverso. Só que ele viu aquele homem e passou de largo. Esse é o sacerdote, meus irmãos. Figura mais respeitada em Israel. O exemplo da prática da lei e do amor. O exemplo daqueles que oficiam diante de Deus no templo. Jesus vai além. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Quando ele diferencia levita do sacerdote, porque nós sabemos que os sacerdotes, todos eram da tribo de Levi, mas eram da linhagem de Arão. Mas tinha outras famílias de Levi, que não eram famílias sacerdotais, mas que tinham que assistir no templo, na limpeza, nos cuidados e outras coisas, que não a parte sacrificial. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de lá. Ele também estava descendo, ele não estava indo ao templo. Aquele que era chamado para auxiliar o sacerdote fez pouco caso de um homem semi-morto, provavelmente da sua própria terra. Então Jesus evoca mais um personagem. Certo samaritano que seguia o seu caminho, Jesus nem disse para onde ele está indo, nem para onde ele está vindo, não importa. Passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Teve compaixão. Compaixão, para que fique claro, é uma das formas como nós amamos na prática. Compadecer-se de alguém é lançar o seu coração na miséria, na fraqueza, nas dificuldades do outro e agir em favor dele. Só que esse que faz isso era um samaritano. A figura do povo mais imundo diante de um judeu. Alguns judeus nem usavam a expressão samaritano. Era um povo que era misto, que tinha sido exilado pelos assírios, voltados cheios de idolatria, que recusavam cultuar em Jerusalém, queriam cultuar em Gerizim, que adoravam bezerros de ouro, que faziam tudo que não presta. E realmente era um povo mau, tá, irmãos? Mas Jesus usa a figura desse samaritano como sendo a pessoa que agiu compassivamente, que teve compaixão daquele indivíduo semi-morto, maltratado, roubado. Versículo 34 e 35 diz qual foi a atitude de compaixão dele. Compaixão não é um sentimento, é um ato. E aproximando-se dele, fez curativos. Ele prestou os primeiros socorros. Fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. O vinho porque é séptico, óleo porque era medicinal, provavelmente, esse óleo. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Cuidou dele lá. Isso é um cuidado verdadeiro e atencioso, meus irmãos, que o amor promove. No dia seguinte, separou 2 denários, que fique claro, 2 denários é o equivalente a 2 dias de trabalho de um homem comum. Ele tirou assim, 2 dias de trabalho dele e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. É assim que nós somos chamados para agir. As palavras de Jesus sobre quem são os nossos próximos que devemos amar, elas também revelam qual é a natureza do amor. Ela nos revela o que é amar. A prática da lei é evidente que não se resume a um mero sentimento de querer bem apenas,
mas é a prática efetiva e dedicada de misericórdia e compaixão. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa necessitada, você, Deus abençoe, eu oro por você. E agir em favor daquela pessoa. Nós devemos nos dedicar ao amor, irmãos. Isso é muito difícil, porque quebra a nossa vaidade, o nosso ego. E Jesus tipifica essa forma de amar na ação daquele samaritano, que se compadece verdadeiramente e age ativamente em favor do homem ferido. Independente de quem ele seja. E o que o levou àquela situação. Ele não ficou questionando. Será que ele mereceu? Será que ele era um bandido? Será que ele era uma pessoa má e alguém quis fazer uma vingança? Ele não faz essas perguntas. Ele simplesmente age em favor de alguém necessitado. Quão distantes nós estamos de amar efetivamente, não é mesmo? Aí você começa a pensar que aquelas palavras de Jesus, bem, faça isso e viverá, devem ser palavras que esmagam qualquer coração que julgue poder alcançar uma herança incorruptível dos céus pelas próprias mãos. E Jesus dá a resposta final para aquele homem com mais uma pergunta. Se isso já esmagava o coração dele, agora olha a pergunta de Jesus. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo? Olha como Jesus corrige a pergunta dele. Ele fala assim, quem é o meu próximo? Jesus agora corrige a pergunta com outra pergunta. Qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E a resposta dele é o seguinte. O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então, mais uma vez, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Apesar da palavra bajuladora, ela vir de um coração cheio de arrogância e de falsidade, Jesus prova para aquele homem que de fato é um mestre. E não é qualquer mestre, meus irmãos, ele é um mestre por excelência. O Senhor dá para aquele doutor da lei uma verdadeira aula sobre amor e sobre didática cristã. A sua pergunta, diferente da pergunta inicial daquele escriba, ela é precisa. É uma pergunta enfática, é uma pergunta prescrutadora, que entra no coração, que rasga o coração daquele homem, para que ele enxergue o seu erro. Sua pergunta é agora, me diga, caro judeu, apreciador da lei. Agora me diga você, irmão, que anda com a Bíblia de braço a braço. Qual dos homens foi o que se comportou como próximo da vítima? Qual deles amou como Deus ordena em sua lei? É evidente que o escriba ele não podia chegar em outra conclusão. O ensino de Jesus foi claro, foi fiel. O próximo, obviamente, foi aquele que usou de misericórdia para com o aflito. Mas o coração daquele homem estava tão empedrado pelo pecado que mesmo em se tratando de uma parábola, veja, isso não é uma história que aconteceu. Jesus criou a história, uma parábola para desenhar. Para ele era extremamente custoso admitir que o cumpridor da lei de Deus fosse um samaritano, um inimigo do povo, alguém totalmente reprovado pelos judeus, um imundo, cerimonialmente falando. Por isso que ele não responde, foi o samaritano que amou. A resposta dele foi aquele que usou de misericórdia. Foi o terceiro. O fim de todo esse diálogo é impressionante. Jesus usa o próprio padrão dele para julgar e exigir dele a perfeição que ele não tinha. Mais ainda, o seu confronto foi tão chocante quanto se podia ser para um judeu. Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos? Jesus está olhando para um doutor da lei e dizendo assim, seja igual a esse samaritano. Vocês têm noção do que é isso? Isso é uma afronta, isso é um escárnio. Logo o samaritano, o mais imundo dos imundos, vá e faça o mesmo. É uma declaração dupla que se aplica a pessoas distintas. Para nós cristãos, é o padrão de como devemos servir ao Senhor com alegria e fidelidade, com o despojar da nossa carne dia após dia. Mas para quem é reprovado, para quem não é um cristão, para quem não se entregou à graça de Cristo, é uma declaração explícita de Cristo.
Sabe o que essa declaração diz? Você é incapaz de satisfazer os meus preceitos. Ou eu faço por você, ou ninguém fará, nem mesmo você. O que nós concluímos dessa passagem magnífica é isso. Ninguém, absolutamente ninguém, será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então, se você aqui já usou essa desculpinha assim, eu sou bom, eu amo, eu ajudo, eu faço isso, para de usar. Não faz sentido, não vai colar com ninguém, muito menos com Deus. Ou você se lança aos braços amorosos de Cristo, ou você está perdido. Porque a lei nos aponta a perfeição e nós não somos perfeitos. A solução para toda inquietação do nosso ser está naquele que verdadeiramente amou. O relato bíblico nos diz que ele, chegando a hora de passar desse mundo, ele nos amou e nos amou até o fim. Ele cumpriu a lei em nosso lugar e, portanto, tem poder para salvar de graça o mais miserável pecador, dos quais eu sou o pior. O que nos é exigido para a salvação, então? Essa é a pergunta dele. O que é que nos é exigido para a salvação? Crer. É confiar naquele que pode fazer por mim, porque eu não posso. E nós, como filhos de Deus, o que nos é exigido depois que já cremos, depois que já somos salvos? Aí sim, aí nós glorificamos esse Deus cumprindo os seus mandamentos. Buscando cumprir. Ainda fraquejaremos, ainda falharemos por muitas vezes. Mas devemos tentar, dia após dia, amar uns aos outros como ele nos amou. E aí a pergunta daquele escriba é: quem devemos amar? E a resposta está clara nas palavras de Jesus. Todos que estiverem ao nosso alcance. Absolutamente todos. Não há desculpa para dizer, esse não é meu próximo. Todos são. Portanto, meu querido irmão, se por um lado você pode confiar plenamente em Jesus, por outro você deve obedecê-lo em gratidão pela sua eterna graça. Sendo assim, e só agora, pela graça, agora que você é salvo pela graça, agora que você entende que se lançando nos braços de Cristo, você pode tudo isso. Essas palavras podem fazer significado de modo bom para você. Vá e faça o mesmo. Ame verdadeiramente. Corra para os braços de Cristo. Se entregue ao seu amor perfeito. Pois tão somente nele achamos descanso e salvação para as nossas almas, para sempre.